Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira, e hoje é uma noite muito especial, noite de Natal, que o seu dia tenha sido de bênção. Essa é a nossa oração, e que nesse finalzinho de dia, né, aqui no Vejam Só, você possa também fazer reflexões importantes, não só para o seu dia, né, mas para a sua vida, que tudo aquilo que você aprendeu realmente sobre o Natal ou durante o dia, né, de Natal possa realmente impactar a sua vida, transformando a mente, coração e principalmente a nossa prática, as nossas atitudes. Por isso, seja muito bem-vindo a um programa super especial, onde nós vamos oferecer para você, né, reflexões sobre o Natal e, obviamente, que a nossa oração é que essas reflexões edifiquem e abençoem a sua vida, tá bom? Deixa eu apresentar os nossos amigos que vão nos ajudar nessa caminhada de hoje aqui. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o reverendo Antônio José Oliveira, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só. Feliz Natal. Deus abençoe muito sua vida caminhada, meu irmão. Obrigado, Zeca. Feliz Natal para você também. É um prazer estar aqui mais uma vez e mais agora, nesse especial de Natal. É uma honra estar aqui, compartilhando com os irmãos que estão nos assistindo algumas coisas que Deus tem nos abençoado e naquilo que o Natal significa, na verdade, né? Sem dúvida. Ainda tá aí no finalzinho do dia de Natal, mas ainda dá tempo de você pensar, aprender, refletir, obviamente impactar a sua vida, né? Não adianta só impactar o dia, né? Precisa transformar a vida. Mas antes da gente entrar nessas reflexões, reverendo, vou pedir para o irmão passar as informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Sem dúvida, Zeca. Hoje nós estamos plantando uma igreja ali no bairro da Vila Guilherme, mais especificamente no subdistrito da Vila Paiva. Nós estamos ali na Rua Maria Cândida 196, todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. Amém. Então, você aí que está nos assistindo, dá uma passadinha lá, vai cultuar a Deus conosco, e depois nós temos um cafezinho muito bom, muito gostoso. Bênção. Bom, as informações da igreja, inclusive, já apareceram aí para você, tá bom? Se quiser outras informações, são aí nas redes sociais que você consegue acessá-las também, tá certo? De novo, reverendo, obrigado pelo carinho. Mais uma Bênção, vez, vejam só. sou eu que agradeço, Zeca. Obrigado mesmo pelo convite. Boa, bênção. Ó, e nós temos também o privilégio de receber nessa oportunidade o pastor Luciano Scala. Ele que é ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Graça e paz, meu irmão. Feliz Natal. Obrigado pelo carinho de aceitar o nosso convite. Numa agenda que eu sei que é cheia, lotada, recheada, e por isso a gente fica muito feliz. Legal. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, Deus abençoe, a paz do Senhor, Deus abençoe, reverendo. Prazer estar aqui nessa noite tão especial. Feliz Natal para os irmãos e para todos vocês que estão assistindo. Eu que agradeço, Zeca, pela honra de poder sentar aqui nessa mesa, partilhar da palavra de Deus, falar dos projetos. É sempre muito bom estar aqui. Já estou com mais um aqui na mão, mas Isso. antes da gente mostrar, vou pedir as informações da igreja. Certo. E aí o irmão também já pode fazer aquela apresentação assim, dos trabalhos também, e como que quem nos assiste pode, de alguma forma, Sim. se envolver com eles. Pastor, por favor. Com certeza, Zeca. Bom, eu sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção. Nossa igreja fica aqui na periferia de São Paulo, na Vila Brasilândia, e nós temos cultos às terças e quintas, às 8 horas da noite, e aos domingos são 2 horários, às 10 da manhã e às 18 horas, e o nosso endereço é Rua José Benedito Pinto, número 75. E como eu sempre divulgo, também sou responsável pelo Instituto Viver na Bênção, que é um trabalho que nós fazemos, é um braço da nossa igreja, que nós temos feito grandes trabalhos aqui em São Paulo e também fora do Brasil. Recentemente estive na África, em Moçambique, fazendo uma missão humanitária na região de Beira, é um lugar onde nós temos uma missão, temos um trabalho muito forte lá em Moçambique. Também sou responsável por um projeto nas ruas de São Paulo. Nós distribuímos semanalmente centenas de refeições para as pessoas que estão em situação de rua. Temos a Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, aqueles que estão assistindo e precisam de ajuda, precisam de um abraço, de uma mão amiga. Para sair das drogas, nós temos o projeto que tem ajudado muitas pessoas e nós estamos à disposição.
Você pode ter mais informações no meu Instagram, que é o @LucianoEscala, tá bom? @LucianoEscala, ou então você pode ter mais informações pelo meu WhatsApp, que é o 011 aqui de São Paulo, e o número é o 964242661. Boa, inclusive todas essas informações já apareceram aí na tela para você, tá bom? Nós vamos deixar salvo também lá no nosso perfil oficial do Instagram. Pastor Luciano, bem rapidinho. Certo. Eu vou falar aqui, mas eu confesso que eu já perdi a conta. É 15º? 15º, Zeca. Ô, pai, então Opa, acertei em você tá cheio. afiado. O que o nosso telespectador vai Legal. encontrar nesse? Zeca, esse livro é o meu último livro, lançamento aí, se chama A Cura, 5 atitudes poderosas para viver a cura em todas as áreas da vida. E olha, para esse começo de ano, fica essa recomendação para você. Boa. Aí nós falamos sobre arrependimento, sobre perdão, sobre esquecer o passado. São várias dicas importantíssimas para você ter uma caminhada saudável na presença de Deus. Esse título e os outros você pode adquirir entrando em contato comigo lá no meu Instagram, o @LucianoEscala, ou então pelo meu WhatsApp, que é o 011 96424 2661. E tá aí, esse é meu 15º livro. Benção. É um prazer, sempre que lanço, trago aqui, Zeca. E sempre, olha, É nosso, irmão. repercussão Que benção, vai longe. que benção. Espero que o programa continue abençoando, auxiliando e, obviamente, abençoando a vida das pessoas também com Legal. material de qualidade. O material editorial é lindo, tá? Tá muito bem. A editoração bonito, tá, né, Zeca? tá muito bem feita, capa, as páginas, ó. Fica aí a dica aí também. Então, você pode acessar ali pelas redes sociais do Pastor Luciano Escala para ter outras informações. De novo, obrigado, meu irmão, pelo Obrigado, carinho. Zeca. Ó, bom, como nós já falamos aqui, hoje nós vamos trazer e oferecer assim, algumas reflexões sobre o Natal. O título do nosso programa é O Deus que Nasce no Caos. Reflexões de Natal para o Mundo. O pastor Luciano até comentou ali já nos projetos que ele coordena, né? A gente consegue perceber o caos do nosso mundo, né? A necessidade que a gente tem de alimentar as pessoas, Sim. porque a fome, a questão dos vícios, cada vez fazendo mais parte da vida das pessoas, a situação do mundo, né? Porque não é só no Brasil, né? Falou aqui da África e tantas outras regiões. Então, de verdade, a gente percebe que o mundo está fora dos eixos, num caos. E nesse dia, de maneira especial, né, Reverendo Antônio, a gente para trazer algumas reflexões positivas do nascimento daquele que veio para transformar todas as coisas. E eu acho que para a gente começar, eu penso que é um pontapé inicial interessante. Esse nascimento, esse Deus que se manifestou no caos, ele realmente tem transformado, Reverendo, o nosso mundo? Que tipo de reflexão a gente precisa fazer quando a gente traz à memória, né, de novo, o nascimento de Deus e analisando o caos que o mundo se encontra hoje? É muito interessante a gente refletir sobre quando Jesus nasce e aquilo que está em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas. Quando Deus ele vai criar todas as coisas, a Gênesis diz o quê? Que a terra era sem forma e vazia. E Deus então disse, haja luz. E aquele caos que havia, começou então a haver ordem. E a criação que Deus começa a promover, vai trazendo ordem àquele caos. Jesus Cristo, da mesma maneira, ele é a luz do mundo. Porque o próprio Cristo afirmou, eu sou a luz do mundo. E esse Cristo que nasceu, ele veio exatamente a trabalhar no caos do coração do homem. O homem que está perdido, o homem que está confuso, o homem que está escravo do pecado. Jesus Cristo ele veio para trazer paz e ordem ao coração desse homem perdido. Ele veio para transformar todo esse caos em aquilo que serve para a glória do próprio Deus. E é nesse momento, Zé, que eu vejo que Jesus Cristo ele veio ao mundo exatamente para isso, para trazer a paz com Deus. Mesmo no mundo em que a própria Bíblia diz que jaz do maligno,
mesmo no mundo onde tudo parece que está indo de mal a pior, Jesus Cristo veio como homem, sendo ele 100% homem, mas 100% Deus também. Ele veio para este mundo para restituir a paz e a ordem no coração deste homem com Deus. Então, eu vejo nisso, Zeca, que o Cristo, que o Senhor enviou, este ungido de Deus, ele veio exatamente para isso, com trazer a salvação, a ordem, a paz, no coração desse homem que está perdido. Mesmo no mundo em grande ebulição de maldade, em grande ebulição de confusão, mas Cristo ele veio para trabalhar no coração deste homem perdido. Amém. Pastor Luciano, quero te ouvir também nessa reflexão inicial, assim, que tipo de pensamento, o que a gente precisa trazer à memória, à mente dessas reflexões de Natal, diante de uma realidade tão caótica que a gente vive, e aí essa realidade caótica o irmão tem propriedade para falar, porque Exatamente. Tá inserido nisso, né? Esse caos. Bom, Zeca, quando a gente tem essa visão do mundo, da nossa realidade, da realidade que a sociedade está vivendo, é claro que a conclusão que nós chegamos é que nós estamos em caos. Nós observamos tudo aquilo que acontece e a gente realmente chega a essa constatação que realmente o mundo está perdido, o mundo está em caos. Só que a gente não pode perder a esperança de que, ainda que esteja em caos, como é a nossa realidade atual, existe ainda assim a manifestação de Deus. Existe ainda assim a manifestação do Espírito Santo. Ele age. Então, se por um lado nós olhamos para uma sociedade como a nossa, onde a gente ainda encontra pessoas, por exemplo, aqui em São Paulo, que passam fome. Não é uma fome como aquela que eu encontrei na África, né? Quando nós trabalhamos ali naquela região de Moçambique, região de Beira, onde é uma região muito pobre. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Acho que é o 6º país mais pobre do mundo. Então, assim, não é aquela fome aguda, mas nós encontramos, por exemplo, pessoas aqui em São Paulo que elas passam por necessidades, por privações, pessoas que morrem em filas, pessoas que morrem esperando um tratamento, esse tratamento não chega, pessoas que morrem por conta de um aparelho de celular. Realmente nós estamos em caos, mas ainda assim existe a manifestação de Deus. Ainda assim o Espírito Santo continua soprando pessoas, como levou a missionária comigo lá para a África para fazer o bem para tantas pessoas. Então, ainda que nós estamos em caos, a igreja é esse ponto de luz. A igreja, ela é essa manifestação de Deus na terra. Ela é esse reino de Deus aqui na terra, onde, ainda que nós estejamos em caos, ainda que exista tanta violência, tantas coisas terríveis acontecendo, por um lado, o Espírito Santo continua levantando pessoas, continua levantando pastores anônimos, continua levantando portas em lugares bem distantes, onde lá é pregado Jesus, a salvação, onde lá existe a esperança. Então, a gente pode hoje, por exemplo, ter essa perspectiva do caos de forma negativa, mas nós podemos ter também esse olhar pela esperança. Ainda que exista um caos, ainda que exista tanto sofrimento, ainda existe a ação de Deus na terra, através da sua igreja, através dos seus escolhidos. Boa. Antes de eu abrir a enquete, eu quero ouvir dos meus convidados, já para a gente tirar também esse assunto aí, porque obviamente que tem um debate teológico em cima dessa questão do nascimento de Cristo. Inclusive, aqui no Vejam Só, nós já fizemos esse debate. Alguns irmãos e igrejas, inclusive, fazem a opção por nem celebrar esse momento, por entenderem que não é o momento bíblico oficial do nascimento de Cristo, tá bom? Mas eu queria ouvir de vocês. Vocês acham que realmente o fato... E aí eu vou aqui também dar meu pitaco. Eu também nem acho que foi em 25 de dezembro, tá bom? Eu acho que, biblicamente, é difícil a gente colocar a data. Mas, independente disso, reverendo Antônio, você acha que é uma oportunidade para a igreja realmente falar desse Deus que, como o irmão disse, veio para trabalhar nos corações, para trazer paz, para reconciliar com Deus, sendo ou não o dia realmente que Jesus nasceu? É uma oportunidade que a igreja deve e tem que aproveitar?
evidente, uma grande oportunidade. Eu acho que o Natal temos que comemorar, sim, comemorar e celebrando, rememorando e trazendo à baila um evento que nunca houve na história da humanidade. A vinda do Deus Filho encarnado neste mundo. Veja, eu fico impressionado que às vezes tem linhas de pensamento contrárias a esse tipo de comemoração, de celebração. Eu não vejo cabimento nisso. Muito pelo contrário, eu vejo uma grande oportunidade de nós relembrarmos o nascimento do Filho de Deus aqui neste mundo, vindo como homem. Este Deus, Espírito, ele se encarnou na pessoa do Filho em Jesus Cristo. Isso é fantástico, isso é algo que nós temos que olhar, celebrando, agradecendo a Deus. O problema todo é que nessa data, e aí que confunde às vezes as coisas, Elias, às vezes eles confundem o nascimento de Jesus Cristo só com uma celebração onde o mais importante é a mesa, o mais importante são os presentes, o mais importante é a árvore de Natal, são as luzes, são as decorações. Não, o mais importante aconteceu, a vinda do Salvador, de Jesus Cristo. Claro, devemos celebrar sim. Lá em casa a gente celebra. Na igreja também. Celebramos por quê? Porque Jesus veio para nos salvar, veio para trazer esperança, como bem o pastor disse, veio para nos reconciliar com Deus, veio para nos fazer com que viéssemos a conhecer a vontade do Pai. Ele veio também para nos prometer e depois veio cumprir. O quê? Que o Espírito Santo viesse sobre cada um daqueles a quem ele salvou, para que este Espírito viesse a agir no coração de cada salvo para transformá-lo de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Tornar-nos instrumentos para a sua glória. Sim. Claro. Eu também concordo, ainda que entenda que questão comercial, da questão da comida e tudo mais, ainda tem um espaço muito grande. Eu penso que é uma oportunidade que a igreja tem, porque, querendo ou não, é um momento onde as pessoas se permitem essa reflexão. E eu percebo isso, inclusive, às vezes pela minha família. Tem pessoas que não são cristãs, né? E, nesse momento, elas se permitem, elas pedem, elas querem ouvir, elas estão mais abertas, propensas. Ficam curiosas, né, Zeca? Eu acho que é uma época onde o mundo, ele, ainda que, como a gente sugere aqui, num caos, né? Que não acaba porque é Natal. Sim. Mas que as pessoas estão mais flexíveis a essa questão. Eu quero te ouvir dessa perspectiva também, Luciano, por favor. Sim, essa questão da data, Zeca, nós sabemos, né, que tecnicamente é muito mais provável não ter sido em dezembro e tampouco nesse dia. Então, assim, muitas pessoas pegam esses detalhes e criam discussões. Sim. E daí parte, será que pode ter uma árvore de Natal em casa ou não pode? Essas discussões, elas são secundárias, pelo menos no meu ponto de vista. Eu acredito que nós devemos usar as oportunidades. Como você mesmo disse, as pessoas, elas ficam flexíveis. E é uma data que existe essa abertura, por mais que exista, sim, essa questão comercial, a troca de presentes, que no meu ponto de vista também não tem problema nenhum. Você trocar presentes, você usar essa data para presentear alguém, você preparar um jantar, uma refeição, eu não vejo problema algum nisso. Mas eu acho que nós, como igreja, nós devemos aproveitar essa oportunidade. Aproveitar para falar de Jesus, aproveitar para falar do amor de Jesus. Nós que temos filhos pequenos, falar para eles do verdadeiro sentido do Natal. Não vejo problema nós estarmos dentro desse contexto social da comemoração, da celebração, como é feito. Eu não vejo problema algum, mas eu acho que nós devemos sim aproveitar, porque de fato as pessoas, elas se abrem muito mais. Por exemplo, Zeca, eu tenho um trabalho nas ruas, né? Você sabe disso. E é um trabalho que eu faço todo ano.
todo ano, todos os meses, toda semana eu estou na rua. E você sabe, Zeca, que eu fico muito, muito mais tranquilo agora em dezembro, porque é um período onde muitas pessoas vão fazer entregas. Ou seja, as pessoas se abrem para a caridade, elas se abrem para fazer o bem. Ah, mas é só nessa data. Mas pelo menos é uma data. Ruim seria se em nenhum momento do ano a pessoa tivesse esse momento de fazer o bem. Então, é um momento que, de fato, nós como igreja temos que aproveitar e colocar a ideia de Jesus, o nascimento de Cristo, o propósito do nascimento de Cristo para as pessoas. Eu até mencionei aqui família, mas enquanto o irmão falava, eu também fui lembrando assim, e sei pela proximidade assim, com as igrejas presbiterianas, muitos corais são convidados para cantar em shoppings, por exemplo, para oferecer suas cantatas. Sim, isso mesmo. E são convidados só nesse momento do ano. Exato. Então, se você nesse momento não aproveitar a oportunidade, você não vai ter outro. Você não vai ter outro. Com certeza. Por isso que, como o pastor bem disse, nós temos que nos inserir na sociedade e mostrar que essa data é uma data importantíssima. É o marco histórico do antes e depois do nascimento do Salvador. É o marco zero da história, no sentido da quando a história mede antes e depois de Cristo. Então, é um momento onde você tem exatamente a oportunidade de dizer: estamos comemorando o nascimento do Salvador. Você conhece Salvador? A pergunta é essa, então. É uma oportunidade também de evangelizar as pessoas, de falar de Cristo para elas, né? E essa questão cultural, ela é muito importante, né? Por exemplo, quando a gente faz um mergulho numa missão transcultural, a gente percebe os limites que a cultura nos impõe. E a gente precisa entrar nessa cultura de forma respeitosa. O Natal, ele é carregado desse aspecto cultural. É claro que é. E nós, como igreja, nós temos que ter essa tranquilidade e essa leveza de entrar dentro desse contexto cultural e inserir a noção de Jesus para as pessoas. Porque existem muitos cristãos, pessoas que são cristãs, e elas não têm um conhecimento amplo e claro sobre o Natal. Então, às vezes, a gente tem que falar do verdadeiro sentido do Natal até dentro das nossas igrejas, até para aquelas pessoas que estão ali conosco. Perfeito. É até um sintoma, né, Reverendo Antônio? Então, que eu acho que é legal a gente colocar assim, que a gente tem um momento de oportunidade, mas daí, a partir dessa reflexão do pastor Luciano, será que nós estamos preparados para essa oportunidade, como indivíduos, como igreja, para um momento onde a sociedade se abriu para ouvir o evangelho? Nós estamos preparados? Olha, Zeca, eu vou dizer algo para você preocupante, na minha modo de ver. Não sei se o pastor vai concordar comigo. Hoje nós fazemos um trabalho no Centro de Desenvolvimento do Idoso, ali na Vila Guilherme. São 36 idosos, que semanalmente eu estou lá fazendo um trabalho pastoral com eles. Grande parte deles não são cristãos convertidos, professos. Existem alguns, mas, veja, eu me preocupei em estar lá porque são pessoas da terceira idade. E aquilo que eu estava conversando com você. Eu sou da terceira idade já, né? Eu já passei dos 60 faz tempo. E então eu olho hoje a pessoa com terceira idade de uma maneira diferente. Porque eu faço parte do conjunto deles. E nós estamos lá, levando o evangelho, a palavra de Deus para aquelas pessoas, para aqueles idosos. E é interessante notar que a gente está fazendo aquele trabalho com amor, com carinho. Agora eu fico pensando, quantos irmãos não podiam estar lá também com cada um daqueles idosos? Então, às vezes, a igreja, ela está, até certo ponto, na minha opinião, até certo ponto, um pouco acomodada. Perfeito. Eu vejo. E, às vezes, falta essa disposição das pessoas levarem a mensagem do evangelho, principalmente numa época como esta, no Natal. Olha que oportunidade boa você falar do nascimento do Filho de Deus. Fala, poxa vida, como é que funciona isso? Por que ele veio ao mundo? Qual é o propósito?
razão, por que ele veio encarnado, enfim, é tudo isso que nos dá a oportunidade de levar essa mensagem. A igreja precisa ter mais esta visão missional. Eu vejo por esse lado. Perfeito. Eu acho que essa visão missional ela está um pouco arrefecida. E eu acho que nós, pastores, precisamos levar a igreja a reavivar essa visão missional. Eu vejo por esse lado. E aí a gente faz uma meia-culpa também, né, pastor? Sim. Não podemos só terceirizar a culpa. Nós também temos que levar. Não, nós somos responsáveis. E eu estou aqui, Zé, que eu estou lembrando de um fato que aconteceu na igreja. Isso eu sou pastor ali da igreja onde eu sou há 22 anos, né? Então há bastante tempo. E há uns 8 anos atrás, era época de Natal assim, e nós tínhamos uma professora nova no Ministério Infantil. E ela ficou encarregada de preparar uma apresentação com as crianças, são 2 cultos no domingo, e ela iria preparar para o domingo à noite. E eu ali, pregando, ensinando a igreja sobre o verdadeiro sentido do Natal, explicando. Daí chegou a hora das crianças entrarem. Daí todos com um gorrinho do Papai Noel na cabeça. E eles entraram para fazer aquela apresentação. Eu falei, meu Deus, não é possível. Mas de quem que é a culpa? A culpa é minha. Sim. Porque eu tinha que ter orientado. Apesar que, não, mas é lógico, é óbvio. Não é. Nós precisamos ter essa responsabilidade de ensinar. Porque às vezes nós estamos ali com uma membresia de pessoas e é um fluxo grande, às vezes é rotativo, e pessoas que estão há pouco tempo com a gente, que talvez não foram ensinadas. Então a igreja ela tem esse papel. Nós temos essa responsabilidade. Sim, e é interessante, né? Até na fala do reverendo Antônio, pastor Luciano, fico com a impressão que a igreja está muito preocupada ainda com ela. Sim. Né? Então, é o crescimento da igreja. Os números, inclusive, demonstram isso, né? Que a igreja cresce. Mas eu acho que o diagnóstico do reverendo Antônio é perfeito, né? Falta esse crescimento missional. Sim. E aí, eu não sei dos irmãos, os irmãos podem, e vou abrir aqui para dar minha opinião, às vezes a gente fica muito fechado nesse aspecto missional, eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Nas conversões. Então, o reverendo Antônio foi muito sincero e assertivo quando ele disse, eu estou lá num trabalho, nem todos são cristãos. Não. Mas todos merecem. Devem ouvir a mensagem. Cuidado. Claro. Todos merecem o amor. Com certeza. O carinho. Sim. E aí, às vezes, eu acho que a igreja também cai nesse gargalo, reverendo. Depois o Luciano vai falar, porque ele também tem muito trabalho nesse sentido, né? Mas quantas almas o irmão ganhou lá? Quantos se converteram? E seu irmão fala assim, não, ninguém se converteu. A maioria vai falar, então, para de lá. Cancela esse projeto. Eu estou sendo muito ácido, reverendo. Você está sendo preciso. Não, até hoje, nenhum idoso foi convertido a Cristo. Mas não é por isso que nós vamos parar o trabalho. Você quer um exemplo de ministério fracassado? Na Bíblia tem alguns, hein? Não, o maior ministério fracassado do próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui neste mundo. Todos o abandonaram. Ele ficou sozinho. Paulo, na prisão, sim, todos o abandonaram. Ele ficou sozinho. Eu digo uma coisa, o que nós temos que fazer é aquilo que Jesus falou da parábola do semeador. É lançar a semente, a palavra de Deus. Agora, o crescimento e a frutificação, isso é obra do Espírito Santo de Deus, não é nossa. Eu não tenho poder de persuasão, e longe de mim isso. Mas quem transforma, quem faz frutificar, quem faz crescer, é o Senhor, como Paulo mesmo fala. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor, é Deus. Então, mas a gente, independentemente disso, nós temos instrumentos para esse tipo de visão missional. A Igreja Presbiteriana, ela tem e aqui eu vou fazer uma propaganda. Claro, fica à vontade. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem a APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelismo e Comunicação. Tem a APECOM. E a APECOM, no site da APECOM, e eu convido aqueles que estão nos assistindo a entrar no site da APECOM, ali existem vários cursos gratuitos
de como transmitir, de como falar do evangelho em várias situações, em várias localidades, em várias oportunidades. Eu acho que a igreja, ela tem condições hoje, digo, ela tem equipamento, ela tem recursos, ela tem metodologia, ela tem estratégia. Cabe a cada um de nós entendermos o porquê que Deus nos chamou. É interessante que o primeiro versículo da carta de Paulo aos Romanos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, separado para o evangelho de Deus. Separado para... Ou seja, ele sabe pelo qual ele foi separado para o evangelho. Então, a igreja precisa ter essa visão missional, ela precisa entender o seu propósito e as oportunidades que a sociedade nos dá. Sim. Natal, o irmão aqui trabalha com moradores de rua, com os mais fragilizados, idosos, crianças, e quantas localidades e quantas oportunidades o Senhor não tem nos dado, abrindo portas para que nós ali possamos pregar o Evangelho. E eu acho que isso tem tudo a ver com essas reflexões no Natal, né, pastor Luciano? E aí, com a fala do irmão, a gente vai para um rápido intervalo, que demonstra que todo mundo precisa e merece. Sim. E eu acho que a igreja precisa expandir um pouco isso no sentido de... óbvio que tem que ajudar quem está dentro também, né? Os domésticos, né? Gente, não é quem vai deixar sofrer quem está dentro. Mas entender que quem está fora precisa também Exatamente. desse auxílio e que às vezes pode ser que nunca fique dentro, né? Sim. E não tem problema, porque a ideia de nós evangelizarmos e aproveitarmos essa ocasião para se evangelizar, às vezes a pessoa tem a noção de que aquele evangelho, aquela evangelização verbal, que é válida e que é necessária, mas às vezes nós evangelizamos com as nossas atitudes. Porque a igreja foi chamada para amar. E o amor, esse imperativo do amar dentro da Bíblia, nunca foi colocado como sentimento, sempre foi com a atitude. E não adianta eu ver o irmão na sua necessidade, seguindo a linha de Tiago, capítulo 2, e eu digo para ele, aquietai-vos e fartai-vos, e não dar a ele as coisas necessárias. Que proveito virá daí? Assim, a fé sem obras, ela é morta. Então, a igreja, ela é chamada para evangelizar muito mais com as suas atitudes de caridade, de generosidade, de bondade, do que através das palavras. O trabalho que o reverendo faz dentro de um contexto com pessoas de terceira idade, que em muitos casos são abandonados pela família, em muitos casos estão lá e a família não vai visitar. Peraí, a igreja tem responsabilidade. Está ali, levando o amor, levando a atenção. Quantas pessoas que estão lá, reverendo, e ninguém está lá para ouvir, não ouve. A pessoa está sozinha. E às vezes vai alguém de fora, senta e ouve a pessoa, aquilo faz um bem para ela. Você está evangelizando. Né? Porque às vezes a pessoa tem noção de evangelismo, como é que a gente faz na África, de atravessar o oceano e ir lá ajudá-los, mas o evangelizar, o falar do amor de Deus, isso é muito mais com as nossas atitudes do que você sentar com a pessoa, abrir a Bíblia e querer convencer a pessoa a acreditar naquilo que está na Bíblia. Ela vai ser muito mais cativada e levada ao Evangelho quando você praticar o amor de Deus na vida dela. Quando você praticar o perdão, quando você praticar a bondade. É assim que nós evangelizamos. Muito provavelmente assim que ela vai conseguir entender o Evangelho mesmo, né? Com as atitudes A de quem pregação fala, é né? necessária, Zeca, mas a nossa atitude ela é Sim. fundamental. Então sim, porque senão às vezes parece só... é igual quando você está na escola, né? Às vezes você está naquela aula de matemática, né? E você fala assim, nossa, mas eu vou usar isso daí quando na minha vida? E aí aquilo lá fica um vazio para você. Quando chega alguém falando de amor, mas que praticou amor, aquilo vai te impactar. Você fala, nossa, a pessoa já Faz demonstrou sentido, aqui né? comigo e eu posso fazer. Faz todo sentido. Você faz associações, né? Bom, você viu que ainda tem bastante coisa para a gente comentar, nós vamos fazer isso na sequência, aqui no próximo bloco. Antes do intervalo, eu já vou colocar aqui para você as redes sociais da HIT, para você conhecer a emissora, o nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente produz, né? Pensando em você, na sua família, obviamente. Falando em HIT, a emissora preparou aqui uma vinheta especial
para esse momento de Natal, de Ano Novo, né? Para desejar para você, nosso querido telespectador, um momento, obviamente, de festa, de alegria, de reflexão e principalmente de transformação, para que seja de verdade um Feliz Natal e um próspero, né? E um verdadeiro ano novo, um ano transformado, tá bom? Então, nós vamos para o intervalo, mas antes você vai acompanhar essa vinheta especial aí que a emissora preparou para você, tá bom? Enquanto o mundo se agita com os preparativos de fim de ano, há famílias que se voltam para o sagrado e celebram a essência deste tempo. Em cada lar, em cada caminho, a fé continua acesa. É momento de reencontrar, de agradecer e de compartilhar o amor que vem do alto. Tenha boas festas, permitindo que a presença de Deus ilumine sua casa e sua vida. Muito bom, já estamos de volta aqui com o Vejam Só especial nessa noite de Natal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O nosso propósito aqui é oferecer reflexões, né, desse momento para um mundo que realmente sofre e que a gente consegue, né, ver o caos onde ele está envolvido e a importância da gente ter esse momento para pensar um pouquinho sobre essas noções tão edificantes do Natal e do nascimento do Salvador. Reverendo Antônio José, pastor Luciano Scala, eles que nos ajudaram aí com contribuições do primeiro bloco. Agora nós vamos conversar mais um pouquinho e eles vão deixar para você, obviamente, uma conclusão, uma mensagem, né, uma aplicação disso. E eu falei um pouquinho porque vai ser rápido mesmo, nós conversamos bastante no primeiro bloco, o segundo bloco vai ficar um pouquinho mais apertado. Mas, bom, Reverendo Antônio, eu queria aproveitar o momento e perguntar o que o irmão entende que é mais importante nesse momento. O pastor Luciano até comentou numa fala do primeiro bloco que é um momento onde as pessoas estão mais propensas a ajudar. Me parece também ser um momento onde as pessoas procuram reavivar a sua fé. O que o irmão vê de mais importante assim, nesse momento de Natal e que a pessoa deve se apegar realmente para poder transformar, né, esse mundo a partir dessas reflexões? É uma ocasião que, ao que me parece, é minha opinião, Claro, ao que por me favor. parece, reaviva na memória das pessoas algo assim. Na minha casa eu tenho uma mesa, eu tenho presentes, eu tenho isso. Então eu vou dividir pelo menos um pouquinho do que eu tenho com alguém que está precisando. Eu penso assim, nesse momento. Agora, e isso eu acho fantástico. E eu acho que isso não devia acontecer só no Natal. Devia acontecer durante todo o ano, todos os meses. Mas o que eu vejo de bom nisso é que alguma coisa mexe com as pessoas. Alguma coisa mexe com elas. E é nesse momento, então, que quando as pessoas estão com o coração um pouco mais amolecidas, que eu vejo que há a oportunidade de você falar de Cristo para elas. E dizer daquilo que Cristo fez e que Cristo é. E o que Cristo pode fazer na vida dela. Então, é nesse momento então, que eu vejo uma boa oportunidade. Então, a igreja ela pode, como o irmão mesmo falou, aquela questão de ir lá no shopping, coral, porque através da música também nós podemos falar do Evangelho, pregar o Evangelho. Sim.
Muitas igrejas preparam especiais de Natal, né? Cantar. Cantando a música, fazendo esquetes, Teatros, teatro. Mas o que eu vejo importante é nisso, é usar esse momento em que as pessoas estão, ao que me parece, um pouquinho mais acessíveis para isso, e usar de uma maneira em que levar as pessoas a entender que o espírito natalino não deve se resumir apenas ao dia 25 de dezembro, que é hoje. Sim. Mas deve estar esse espírito natalino de Cristo no coração do homem em todo o ano. Em todo o ano, em todos os dias do ano. Perfeito. E sabe o que me chamou a atenção, o pastor Luciano, na fala do reverendo Antônio, que eu acho que é uma perspectiva que talvez seja uma reflexão importante para a gente levar a partir do Natal mais para a nossa vida. O reverendo até falou, né? Às vezes as pessoas pegam aquele momento de uma mesa farta, de presentes, e aí o coração fica mais amolecido e ele tende a ajudar os outros, né? Mas a gente pensar assim, Deus tem sido generoso demais, né? Porque a mesa está farta praticamente todo dia. Sim. Às vezes pode não ter aquelas trocas de presentes animadas todos os dias, mas sempre tem, né? Sim. Às vezes o marido sempre chega com alguma coisinha, a esposa, pro filho, às vezes pro cachorro, né? E às vezes tanta gente precisando de tanta coisa. E talvez acho que falte, na verdade, não é o material para ajudar, mas é a reflexão, sair do dia e ir para outro para que a mente seja renovada dia após dia. E aquilo né? se tornar uma rotina, né, Zé? Sim. Se tornar uma rotina, porque o grande problema dentro dessa problemática toda é que, assim, parece que é só essa data, parece que é só nessa ocasião. E não deveria ser assim, é claro que não. Porque, na verdade, deveria ser uma prática nossa. Essa questão de você perdoar, essa questão de você abraçar a pessoa, de você se reunir com a família. Existem famílias que elas só se reúnem ainda nessas datas. Às vezes fica um ano inteiro sem conversar com a pessoa e somente nessa data vai lá visitar a mãe, vai lá visitar o parente. E, na verdade, não deveria ser assim. Mas é uma ocasião que acontece, sim, e nós devemos considerar como válido também. Mas fica essa reflexão. Nós poderíamos fazer isso mais vezes. Sentar na mesa, fazer um ritual de agradecimento, fazer um ritual de agradecer a Deus, de estar com a família em comunhão. Isso não deveria acontecer apenas no Natal. Isso deveria ser uma rotina na casa de todos nós. A ideia de você repartir, de você perceber o quanto você é próspero, o quanto você é abençoado. Isso não deveria ser somente nessa data. E até uma atitude mais simples, assim, bem rapidinho, Antônio, até eu acho que é uma reflexão para as nossas famílias, que no Natal a gente faz algo que às vezes não faz durante o ano, né? Que é sentar todo mundo Na mesa. na mesa, né? É verdade. É Nossa um detalhezinho tão simples, né? Nossas agendas, a nossa vida cotidiana, ela nos consome tanto nesse sentido, do nosso tempo, da nossa atenção, que vai desgastando esse tipo de prática. Sim. E aí a gente perde isso. A gente não se reúne mais em família em torno da mesa para comer. E eu acho que está faltando isso também. Para conversar, né? Porque é aquele momento onde a gente conversa. Exato. Nossa, não, é verdade mesmo. Então nós precisamos voltar a isso. Sim. Voltar. Agora, de novo, que não seja apenas no espírito natalino. É que esse espírito natalino se prolongue por todo o ano. Exatamente. Todos os 365 dias do ano. Exatamente. Não só no dia 25 como hoje. Não, sim, porque é tão... Gente, olha, eu não tinha nem pensado nisso, assim. Mas é uma reflexão tão interessante, porque é nesse momento... Então, Bruno, nós estamos falando aqui, né, 11 horas da noite, que todo mundo aqui já passou pelo almoço de Natal, né? Então, mas foi um momento que ele, não só por dividir o alimento, mas onde todo mundo estava em volta daquela mesa. Opa, como é que foi? E aí, como é que tá? Isso. E a tia? E o primo? Você viu fulano? Não, que legal. Conversa, bate aquele papo e pergunta da vida e tudo mais. Que é isso que o reverendo Antônio falou, né, pastor Luciano? Aí, às vezes, a gente não sabe da esposa, não conversa com o filho. Sim. É óbvio que nós não vamos reunir a família como reunir no Natal todos os dias do ano. Não é isso. Mas o seu grupo familiar ali,
Nossa, quanto proveito. Papai, mamãe e os filhos. Quanto proveito que a gente pode tirar de um momento assim, né? Da refeição. Sim. E às vezes a gente não se percebe dessas coisas e o tempo está passando, os nossos filhos estão crescendo, eles estão ficando adultos e a gente não percebe que poderíamos ter feito isso mais vezes em outras datas, não apenas em data como essa do Natal. Sim. Irmãos, infelizmente o nosso tempo não é porque é Natal que ele vai ser prolongado, viu? O tempo é cruel até na noite de Natal. Ele passa aqui rápido demais no programa e a gente precisa ir para as considerações finais e conclusão. Então, 2 minutos para cada um para oferecer para o nosso telespectador realmente essa reflexão. É óbvio que durante todo o programa já foi feito, né? Mas para poder enfatizar. Então, Reverendo Antônio começa. O pastor Luciano vai ter o privilégio de encerrar o programa. Então, 2 minutinhos, Reverendo, por favor. Em primeiro lugar, mais uma vez, Feliz Natal a todos vocês que estão nos assistindo. Feliz Natal a você, Zeca. Feliz Natal ao pastor. Obrigado, Reverendo. Mas, ao mesmo tempo, não só o Feliz Natal hoje, dia 25, mas que esse Natal, como eu disse e vou repetir, que se prolongue em todo o tempo deste ano, o ano que vai nascer, este 2026 que irá nascer, a partir do dia 31 de dezembro, e ali que nós possamos, então, olhar de uma maneira muito, mas muito atenta pelo fato de que Cristo ele veio ao mundo para nos trazer salvação, esperança e paz com Deus. Glória a Deus. Aproveite este dia para levar esta mensagem àquelas pessoas que você está orando por elas ou aquela que você percebe que ela precisa de uma mensagem de esperança. Que você então leve esta mensagem dizendo: Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo para nos salvar, veio ao mundo para nos dar vida eterna com Deus. Amém. Mais uma vez, obrigado, Zeca. Gratidão é nossa. Obrigado, pastor. E vamos aí para o ano de 2026. Eu espero te encontrar muitas vezes. Eu aqui no também programa, espero. Para a gente poder conversar. É sempre um privilégio Eu aprender também com o espero. irmão. Deus Obrigado. continue abençoando sua vida, família, obrigado. ministério. Obrigado pelo carinho com o programa. A gente fica muito feliz. Rev, ó, Obrigado. para você que nos acompanhou, os contatos da igreja, tá bom? Estão à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa. Vejam só. Pastor Luciano, 2 minutinhos aí também para as conclusões. Zeca, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a toda a produção do Vejam Só. Prazer, reverendo, revê-lo nessa ocasião. Um Feliz Natal para todos e eu quero deixar essa reflexão final. Aproveite as oportunidades. Nós precisamos aproveitar os momentos que Deus tem nos proporcionado de sentar numa mesa, de estar junto com a nossa família e as pessoas que Ele tem colocado ao nosso caminho. Cada pessoa que chega até nós é uma oportunidade que nós temos de lançar uma semente do amor de Cristo na vida dessas pessoas. Ninguém pode ficar igual ao passar por nós. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Então, que nesse momento, que nesse final de Natal, que você possa refletir nisso, que você possa levar esse sentimento de fazer o bem, de fazer caridade, de ser generoso, você possa levar em todos os dias do ano, não apenas nessa data. Guarde essa reflexão, que Deus abençoe todos vocês, que em cada lar onde esse programa está chegando, Amém. Possa chegar a bênção de Deus, a paz do Senhor e que o teu próximo ano seja marcado de grandes experiências com Deus. Amém. Obrigado, Zé. pastorzão, pelo carinho. Para você que quer conhecer um pouquinho melhor do trabalho, do ministério do pastor Luciano, quiser se envolver no trabalho, é só procurar lá nas redes sociais, no WhatsApp, tudo já apareceu aí para você. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Zeca. Deus abençoe mais uma Deus vez. abençoe bastante aí. Eu te espero aqui em 2026, hein? Com Espero certeza. aqui. Com mais livros, se Deus quiser. Tenho certeza. Nós vamos romper uma barreira aí dos... Eu já falei que eram 17 em alguma oportunidade e esse ano tenho certeza que vai chegar. Tenho certeza. E, ó, para você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A nossa oração aqui no Vejam Só, meu irmão, aqui, esse momento de reflexão, né? E eu vou colocar entre aspas aqui, esse espírito natalino, que isso transborde para todos os dias da sua vida, para que o ano que vai iniciar na próxima semana seja de fato um ano novo, onde você possa realizar aqueles sonhos, planos, projetos. Mas tudo isso, meu irmão, só vai acontecer se você tomar atitude, tá bom? Precisa ser diferente. Eu quero mais intimidade com Deus. Você precisa buscar essa intimidade.
precisa se dedicar numa vida devocional, de leitura, de oração. Você precisa fazer isso. Eu quero viver mais com a minha família. Então, invista nisso. É preciso transformar a sua atitude, meu irmão. E a nossa oração é que essas reflexões possam não somente transformar a sua mente, o seu coração, mas que elas transformem as suas mãos, sua vida prática. Deus te abençoe grandemente. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.